E aí, pessoal, continuando aqui, ó, mudando de assunto agora, tá certo que a gente vai complementar, né? Um conteúdo complementa o outro. Mas aqui agora, falando sobre calorimetria, tá? Fala o seguinte, ó. Eu botei aqui 3 pontos, apesar de que a gente já sabe, né? Eu já passei tudo, mas é bem importante, ó. Primeiro, fala sobre a energia térmica, tá? É o somatório das energias de agitação das partículas de um corpo e depende da sua temperatura e do número de partículas nele existente. É que nem eu dei aquele exemplo naquela aula lá atrás, que eu disse que se a gente esquentar a água, né, se a gente botar a água no fogo, que ela começa a borbulhar, as partículas é porque estão muito agitadas, né? Quanto maior a temperatura, maior essa agitação, né? A temperatura é o grau de agitação das partículas, não é isso? Então a energia térmica é a soma, né? É o somatório, é a soma dessas energias, desse grau de agitação dessas partículas. Beleza? O segundo tópico aqui é o calor, que eu já até apresentei lá também, ó, que é a energia térmica em trânsito, tá? Em movimento entre corpos com temperaturas diferentes. Tá? Ou seja, dando exemplo de novo, quando a gente, aqui em casa mesmo, toda vez quando você estiver em casa, vocês têm uma partezinha assim do tempo que você fica nessa variação de calor. Exemplo, quando você vai abrir uma geladeira e você sente frio, né? Denominado frio. Fisicamente falando, você está perdendo calor, tá? Você está perdendo calor. Agora, quando você vai para fora de casa, sei lá, até mesmo na escola, meio-dia, que é aquele calor insuportável. Ali a gente fala que está recebendo calor, tá? Por isso que você se sente quente, né? Então você está recebendo calor. Viu as duas diferenças, né? Na geladeira você está perdendo calor e lá na sala de aula fora mesmo, na rua mesmo, meio-dia, você está recebendo calor, tá? E o que é o calor sensível? É o calor que é recebido ou cedido por um corpo, tá? Provoca nele uma variação de temperatura. Esses dois exemplos que eu falei aí é exemplo de calor sensível, tá? Se tem essa variação de temperatura, né? É calor sensível, beleza? Quantidade de calor sensível. Isso aqui é o cálculo que a gente vai utilizar para poder encontrar uma dessas, né? Porque não é só a quantidade de calor sensível que a gente vai poder procurar, tá? Mas qualquer uma dessas outras três aqui também, tá? Então, a quantidade de calor sensível é representada pela letra Q, Q maiúsculo, tá? Eu vou dizer aqui a forma. Q maiúsculo é igual a M vezes C vezes delta teta, tá? Mas quem é Q? É a quantidade de calor sensível. Ele é dado em caloria ou em joule, tá? No Sistema Internacional de Unidades, sempre é dado pelo joule. Caloria, eu acho que estão diminuindo a utilização disso, tá? Apesar de que você vai numa embalagem, sei lá, de algum biscoito, tá dado em caloria, né? E eu botei aqui o seguinte, que uma caloria é aproximadamente 4,2 joules, tá? E que também, deixa eu só anotar aqui, ó, 1 quilocaloria, assim, ó, tá? Quilo representado por K, né? 1 quilocaloria, ele é 1.000 calorias, né? 1 quilograma são 1.000 gramas, né? Então, 1 quilocaloria são 1.000 calorias, tá? Precisa só entender isso aqui, beleza? Então, vamos seguir. O M representa a massa, dado em gramas, tá? Se tiver em quilogramas, converta, transforma em gramas, beleza? Delta significa variação, botei aqui bem separado só para ficar bem claro, tá? Delta significa variação. E delta teta, variação de temperatura, tá? Porque teta na física é temperatura. E delta significa variação, tá? E o que é a variação da temperatura? É teta menos θO. Lembrando que a temperatura é dada em graus Celsius, tá? θO, ou θ0, é a temperatura inicial, dada em graus Celsius, tá? E θ, só o θ, ele é a temperatura final, θC. A variação é uma menos a outra, é a final menos a inicial, tá? Então, θC, temperatura final menos inicial, beleza? E o Czinho, esse C aqui, ó, é o nosso calor específico, dado em caloria por grama, graus Celsius. Ou seja, uma caloria, 1 grama em Celsius. Botei aqui, ó, 2 exemplos. Vejam como é fácil, tá? É só atribuir. Você até mesmo olhando aqui a fórmula, você vai ver. Ah, se tiver esses 3 valores, é só multiplicar. Beleza. Se tiver esse valor e mais esses dois, é só o quê? Multiplicar e dividir. É só isso mesmo. Agora também vai ter uma continha de subtração, que é quando tiver a variação, tá? Mas é bem simples, beleza? Deixa eu só subir aqui.
e mostrar esses dois exemplos. Agora não sei se vai ficar retinho, não tem problema não. Pronto, assim tá ok. Eu acho. Pronto. Então vamos lá, vamos ler a questão e eu vou dar uma dica para vocês aqui também agora. Ó. Sempre, pessoal, vão anotando. Deixa eu ver se dá para mostrar a forma. Não, senão não dá para ver a última questão, mas tem problema não. Depois eu volto nela. Deixa eu só subir aqui para mostrar a fórmula também e o que ele pede ali. Ó. Não sei se está reto, mas deixa assim. Então, ó, sempre, pessoal, vocês vão anotando o que ele deu na questão, tá? Só para facilitar na hora que a gente vai atribuir a fórmula. A fórmula é essa, ó. Eu vou anotar ela aqui, ó. Q, né, que é o nosso quantidade de calor. Calor sensível é igual a M, que é massa. C, calor específico. E delta teta, variação da temperatura. Beleza? Sempre você vai anotar o que ele deu, ó. Determina a quantidade de calor necessária. Ele quer saber, ele falou determina a quantidade de calor necessária. Então ele quer saber. Então o nosso Q, ele não deu o valor. Então eu vou botar aqui, sei lá, uma interrogação, que é o valor que a gente vai descobrir, tá? Para aquecer 200 gramas de água. Pessoal, 200 gramas, grama é o quê? É a massa, não é? Se é a massa, eu vou dizer que a massa são 200. Lembre-se, gramas, tá? Se tiver em quilograma, converta. E o jeito certo de falar é 200, não 200, tá? Porque aqui a unidade é o grama, beleza? Então vamos continuar. 200 gramas de água, de 10 graus Celsius para 70 graus Celsius. Ó, temperatura, ele deu duas temperaturas. Ele deu a temperatura inicial, que foi de 10. Por que eu sei? Porque ele disse que foi de 10 para 70. Então eu sei que a temperatura ali foi a inicial, tá? Até 70 que é a temperatura final. Ó, eu botei θO, que é a inicial, e θ, que é a final. Vou botar o 70 agora. Tá tudo em graus Celsius, oxe, BV, beleza, tudo perfeito. Ele quer saber a resposta em caloria e em joule. Então ele quer duas respostas aí. Beleza. Vamos continuar. Dado o calor específico da água, o Czinho, né? De quê? De uma caloria, vou anotar aqui, ó. Por grama, graus Celsius. Beleza? E que uma caloria, isso aqui a gente vai ver só depois. Que uma caloria vale 4,2 joule. Beleza. Tendo isso aí, o que é que a gente faz? É só agora botar aí na fórmula. A gente tem o quê? Não. Então repete. Quem é nosso M? Quem é nossa massa? 200 gramas. Então eu vou botar, só preciso botar o número, tá? 200 vezes. Quem é o nosso Czinho, nosso calor específico? 1. Poxa, fácil demais, homem. E a variação da temperatura? Ó, veja bem, é porque não deu para botar aqui embaixo. Mas a variação da temperatura, a gente tem aqui em cima, ó. É sempre θ menos θO. Variação da temperatura é... Quem é o nosso θ? Aí você olha aqui, ó, 70. Menos o inicial, que foi de 10, né? O θO. Então, delta θ, 70 menos 10, 60 graus Celsius. Beleza? Então aqui a gente já tem um valor. Quem é o nosso delta θ? 60. Se você quisesse botar essa formulazinha aqui do lado, poderia, tá? Eu só estou botando aqui para ficar um pouco diferente. Então, 60. Quantidade de calor é 200 vezes 1, 200. 200 vezes 60. Dica, multiplica só, esquece o zero, multiplica só os números, ó. 2 vezes 6 dá 12. Agora lembre-se dos zeros, são quantos? 1, 2, 3. Aí bota, ó. 1, 2, 3. 12 mil, tá? Como a resposta é a nossa quantidade de calor sensível, a gente vai botar em calorias. Terminamos, ó. Já chama a nossa quantidade de calor sensível. Tá vendo que é fácil? Agora, nessa mesma questão, ele pediu para você também achar em joule, tá? E veja bem comigo. Se um joule, ele disse aqui, ó. Se uma caloria é 4,2 joules, quanto é 12 mil calorias? É só você multiplicar isso aqui por 4,2 joules, né? Se uma é isso, 12 mil, é só multiplicar. Então, vou multiplicar aqui, ó. Isso aqui é uma resposta já, tá? 12 mil vezes 4,2. Aí multiplica, ó. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Agora o 4. Anda uma casa. 4 vezes 0, 0.
4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Aqui a gente soma, né? Ó, repete o 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 4 mais 0, 4. 2 mais 8. Dá 10, vai 1. 1 mais 4, 5. Deu isso? Não. Aqui tem um número depois da vírgula. Então, anda um número depois da vírgula. Então, qual é a resposta aqui também? O nosso outro Q, né? A outra quantidade de calor sensível vai ser 50.400 joules. Ó. Achamos em caloria e em joules. Facinho, né? Vamos para outra. Vamos para a segunda. Segundo exemplo. Pronto. Ó, uma barra de ferro, a mesma coisa, tá, pessoal? Vou anotar a fórmula. Quantidade de calor, a massa, calor específico e a variação da temperatura, tá? Eu vou anotar essas partezinhas aqui embaixo. Ok, nosso M, nosso C. Pronto. Anotei aqui embaixo já, tá? Agora vamos ler a questão para ver o que ele falou, o que ele deu aí, né? Uma barra de ferro de 500 gramas, ele deu a massa já aqui, ó, 500 gramas. Tá? Variou sua temperatura de 20 graus Celsius para 120. Olha, pessoal, inicial, final. Então, vou fazer logo aqui, ó. Eu vou pegar a temperatura final, foi 120, menos a inicial, que foi de 20. 120 menos 20 dá 100. Já resolvi aqui, ó. Já achei o valor do nosso delta teta, tá? Nossa variação de temperatura. Não precisa ficar fazendo isso aqui toda vez, não, tá? Você já pode fazer direto, que já tá tudo ok também. Variou sua temperatura ao receber 5.500 calorias. Pessoal, ele já deu aqui as calorias, então ele já deu a nossa quantidade de calor sensível, tá? Então, vou substituir, ó, 5.500, eu estava olhando aquele de cima. Calorias. Pronto. Então, pessoal, o que sobrou para a gente descobrir, ó, determina o calor específico do ferro. Então, ele quer saber o nosso C aqui, ó, Czinho, tá? Então, ó, só fazer um negocinho aqui para não atrapalhar com aqui. E vou agora responder. Quem é o nosso Q? 5.500, tá? Então, responde. 5.500. É igual, quem é a nossa massa? 500. O C a gente não sabe. E a variação da temperatura a gente resolveu que deu 100. Foi isso? Ó, pessoal, dica também. Se tiver numa igualdade, onde tem números terminando com 0 lá e aqui, você já pode aí anular zeros também, tá? Porque é como se você estivesse dividindo, como tem 2 dividido por 100, tá? Então, ó, vou simplificar os zeros. Vou simplificar esses dois com esses dois daqui, ó. Ficando quem? Aqui ficou 55. Olha aí como foi mais ligeiro, né? E aqui ficou isso tudo. Mas aqui é só multiplicar, ó. Vamos multiplicar primeiro os números. 500 vezes 1 dá 500. 500 vezes C, 500C. Tá? Vou fazer o que agora? Vou mover esse 500 para lá. Se ele está multiplicando, passa para lá dividindo, não é? Então, ó, 55 dividido por 500 é igual a C. Tanto faz, pessoal, uma dica também, ó, tanto faz ter um número igual a C ou C igual a um número, tá? A gente tem um costume de colocar sempre o C, a incógnita primeiro do que o número. É que nem aqui, ó, aqui deu Q igual a 12.000, não foi? Se tivesse dado 2.000 igual a Q, era a mesma coisa. Você tinha achado o valor de Q também, tá beleza? Então não interfere tá de um lado ou do outro, não. Resolveu, acabou, beleza? Então, ó, eu tenho aqui 55 dividido por 500. Antes de eu dividir, eu vou simplificar, que pode ser que fique um pouco mais fácil, tá? Então, eu vou simplificar isso aqui por 5, que dá para dividir os dois números por 5, tá? Então, ó, só botando aqui do lado. Se quiser botar já o C igual, pode ser também. Fica à vontade, tá? Só que eu vou dividir para dizer a vocês que não tem problema, tá? 55 dividido por 5 dá 11. 500 dividido por 5 dá 100. Igual a C. Quanto é 11 dividido por 100? Ah, dividir por 100 é muito fácil. É só andar as vírgulas. Como tem dois zeros, vou andar a vírgula duas vezes. Então, ó, vou dizer que, em vez de ser 11, é 0,11. Porque a vírgula andou duas vezes, ó. Uma, duas. Botou a vírgula aqui e bota um zero. 0,11 igual a C. Então, achamos aqui, ó, o nosso... foi o que ele pediu? O nosso calor específico, justo. Só que, para ficar bem bonitinho, ó, você pode fazer, deixar assim...
Mas você pode fazer isso aqui, ó. Dizer que o C é igual a 0,11. Tá vendo? Não interfere tanto de um lado para o outro. Então, talvez não caiba aqui, mas eu vou colocar calorias por grama Celsius. Pronto, então essa aqui é a resposta também. Ó. Isso aqui tá mais bonitinho porque eu botei a unidade de medida aqui, tá? E aqui não, eu devia ter colocado antes aqui, mas não tem problema. Então, ó, duas respostas aqui iguais, tá? Só que um lado tá a resposta e a incógnita, aqui tá a incógnita e a resposta, tá? Então, pessoal, faça atividades de acordo com esse conteúdo aqui. E é isto.